Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, a essa aula incrível sobre o luto. Tô dando boa noite aqui para o pessoal do YouTube e também boa noite para o pessoal do Instagram. E antes de mais nada, vou abrir aqui o meu acompanhamento, porque eu tenho uma guia que ajuda. Eu costumo usar o Mind Master, na onde eu coloco aí tudo que eu tenho sobre o assunto, os meus pensamentos e tudo aquilo que vai agregar na vida de vocês. Todo mundo vendo, todo mundo me ouvindo? Bora lá? Perfeito. Então, hoje a gente vai falar sobre o luto, que é um assunto muito real para nós, porque quando a gente pensa em luto, a gente pensa em percas, a gente pensa em pessoas que a gente ama, a gente pensa em situações que a gente já viveu. E eu vou aprofundar esse assunto com vocês, porque às vezes a gente tem aí alguns tabus. Eu fiz uma enquete lá no grupo e tiveram pessoas que disseram que ainda não conseguiram passar por esse processo do luto, que não conseguiram viver essas fases de forma que conseguisse seguir adiante. Então, a gente sabe que o luto não resolvido pode prejudicar a vida das pessoas. Esse é meu objetivo, trazer luz, trazer clareza para vocês. E afinal, o que é o luto? O luto, ele é a resposta emocional à perda, a algo que todos nós enfrentamos aí em algum momento da vida. Então, quando a gente sofre um luto, a gente tem uma resposta automática que desencadeia aí várias emoções, vários sentimentos, que é chamado o luto. O luto, um período de resguardo, um período de reflexão, um período de entendimento, um período também destinado ao sofrimento. Sim, o sofrimento. E em que momentos eu posso sentir luto? Porque existe um paradigma aí, existe pessoas que acham que o luto é só quando a gente perde uma pessoa. Sim, ele é, e poderíamos dizer que uma das formas mais dolorosas. Que uma vez fizeram uma pesquisa sobre quais são as piores dores do mundo. E as que eu me recordo eram o divórcio e o luto de perder uma pessoa. Então a gente tem aqui o luto por morte, tem o luto por um divórcio, por uma perda de emprego, ou até por mudanças que a gente passe na vida, mudanças essas que afetam profundamente. Existem pessoas aí que passam por de cidade, às vezes é muito acostumada com aquele local, o ambiente em que vive, e aí vai mudar, isso gera um luto, gera uma perca, só que às vezes a gente não tem o olhar de entender que isso também é um processo de luto, e que também há nisso um processo de sofrimento que precisa ser vivido. Então, o divórcio, que também é uma perca, acontece ali, né, que as duas pessoas decidem se separar, isso também é tido como um momento de luto. Outras mudanças na vida e, consequentemente, a morte também é o que a gente mais associa. E para viver o luto, existem 5 fases pelas quais a gente tem que passar. Se você não elabora essas fases, se você não vive por elas, não vive elas, você ainda está em luto. Porque a gente precisa viver as 5 fases do luto para passar por ele. Aqui eu já estou dando uma dica, já estou dando aí esse spoiler de como fazer. Só que tem mais coisas, e a gente vai conversar. E ele tem 5 fases. Primeira, a negação, que é sentir que a perda não é real, como se estivesse um pesadelo que vai acordar.
Sabe, quando a gente olha para aquilo e fica assim, não aconteceu, mentira. Ou para a pessoa que perdeu, não, essa pessoa está só dormindo, ela vai acordar a qualquer momento. É quando você vive a negação do fato em si. Ou você vive, não, a gente vai voltar. Ou também, isso vai dar certo, é só uma fase. Isso é luto, é a negação. Então você entra nessa negação e não quer enxergar essa perca. Depois vem a raiva, que é culpar-se a si mesmo e culpar os outros, sentir revolta pelo que aconteceu. A gente vê muito isso em pessoas que perderam familiares, até mesmo em hospitais ou de formas trágicas. A gente começa a se questionar ali, fulano devia ter feito isso, né? Ter feito aquilo. A gente começa a demonstrar essa agressividade diante das outras pessoas, essa raiva, né? Por que comigo? Por quê? Por quê? Que também faz parte da negação. E depois, em terceiro lugar, vem a barganha, que é pensar em maneiras de evitar ou reverter a perda, mesmo que seja impossível. A gente fica pensando, como eu disse anteriormente, o que pode ser feito, o que poderia ter feito no caso, o que não poderia fazer. A gente começa a questionar se a gente fez demais ou se a gente não fez. É tudo parte desse processo do luto, viver essas fases. Depois vem a depressão, que é quando você começa a sentir um profundo vazio, uma profunda tristeza, como se a dor ela nunca fosse passar. Você realmente começa a entender, a ficha ela começa a cair e você se sente triste com isso, porque a sensação que dá é aquele desespero de não poder fazer nada, a impotência. Resumir nessa fase da depressão, é a verdadeira impotência de um processo anterior à aceitação. E por último vem a aceitação, que é entender que a perda ela é real e começar a se adaptar a uma nova realidade. É quando algumas pessoas falam assim, que agora lembra, que agora sente saudade, que agora já não dói mais, que é um sentimento diferente do que sentia antes. E aí eu quero que você faça uma reflexão diante do que eu falei. Lembrando que o luto é uma reação emocional à perca, lembrando que você pode sentir luto em várias ocasiões, não apenas na perca de uma pessoa. E eu quero que você comece a olhar para a sua vida e ver o que você ainda está vivendo luto. No quê? Jéssica, eu tô vivendo luto porque eu perdi meu emprego, eu tô vivendo um luto porque aconteceu de eu me divorciar, eu tô vivendo um luto hoje porque as coisas não estão fáceis. Eu dei aqui para vocês os exemplos. E eu também falei algo da minha vida pessoal, que eu comentei no grupo, comentei também no Instagram, né? Que eu tinha perdido meu cachorro e que ele era não apenas um cachorro, mas um membro da família. Eu também falei para vocês que em menos de 1 ano e meio perdi o meu avô. Então foram percas de entes queridos, percas que eu tive. E eu tive que encarar essa realidade, encarar a realidade de viver todas essas fases. Quando meu avô faleceu, quando eu entrava na cidade que ele morava, para mim era muito triste, porque eu lembrava de todas as nossas histórias, eu era a neta mais próxima dele, mais próxima até por conta da região, os outros netos não moram na mesma cidade. E eu entrava lá e eu ficava com aquela sensação ruim. Até que eu concluí essas fases e eu, agora quando vou lá, tenho uma sensação de acalento, sabe? Consigo lembrar as coisas sem me trazer aquela emoção negativa. Então é
É isso que eu quero que você faça, que você olhe para a sua vida, que você examine ela e me diga em que momento você está. Pode colocar nos comentários. Olha, eu tô com uma orelhinha de gatinho aqui. Pode escrever. Pois é. Muitas coisas, né? Muitos lutos. E quando tem pessoas que passam por um luto atrás do outro, que não consegue nem dar um tempo, um espaçamento ali, já tá vivendo outro luto. Muito triste. Verdade. E aí, além de você examinar o momento que você está, em que momento você está vivendo esse luto, em qual área da sua vida, eu quero que você analise também qual fase você se encontra. Qual dessas 5 fases que eu citei aqui para você? Você está na negação, você está negando o que aconteceu, não está conseguindo aceitar, você está na raiva, está culpando a você, está culpando os outros. Você está na barganha, tá pensando aí, se eu tivesse me dedicado mais, se eu tivesse feito mais, se eu tivesse ido mais. Ou você está na depressão, que é quando a ficha começa a cair e você se sente impotente. Ou na última fase, na aceitação, onde você já entendeu ali que a perca ela é real e agora não há mais nada o que fazer, só que você aceita. Pode escrever também aí nos comentários que eu quero ver. Tem muita gente aí na fase da raiva. Muita gente na fase da raiva. Na fase da barganha. Agora eu quero falar para vocês quais são os tipos de luto. Porque não existe apenas um. E tem o luto normal, que é o luto comum, aquele saudável à perda, que é aquele luto que você vive todas as fases, passa por elas e tudo ok. Depois vem um luto antecipatório, que é sentir o luto antes de uma perda real, como quando a gente cuida de alguém com uma doença terminal. Meu cachorro foi mais ou menos isso, porque ele ficou tantos dias ruim que a gente já ia se preparando. Foi horrível do mesmo jeito. O luto complicado, quando o luto se prolonga e interfere na vida cotidiana de forma significativa. Então, tem muitas pessoas que elas entram na fase da depressão e elas paralisam ali. E aquilo, como eu falo, existem vários tipos de depressão, mas aquilo se torna uma depressão traumática de um luto que ela está vivendo, né? Uma resposta ao luto. E a pessoa ela não consegue sair daquele luto. É algo assim absurdo, porque se torna tão grande e se torna assim, toma proporções maiores. E vem o luto disfarçado, que é aquele lá que a pessoa fala assim, mas eu estou bem. Eu estou bem, tá tudo bem, nada aconteceu, tá tudo certo. Não, é vida que segue, bora para frente. Existe esse luto também. Outro ponto para você aí identificar. Qual luto será que você está vivendo? Aquele luto que você finge que nada acontece? Aquele luto que você já está se antecipando porque você sabe que provavelmente irá acontecer? O luto complicado, quando interfere na sua vida? Ou o luto disfarçado? Esse, good vibes. Tá tudo bem. E o luto, ele traz como sentimentos aí comuns tristeza profunda, raiva, culpa, confusão e, em alguns casos, até alívio. As frases mais comuns são: parece que uma parte de mim se foi, ou não consigo parar de pensar no que aconteceu, minha vida acabou. Aqui eu coloquei um parênteses da minha história, mas eu já falei ela para vocês, né? Já me antecipei e contei o caso do meu avô, contei o caso do meu cachorro, que foram casos assim
mais difíceis para mim, foram percas depois de grande, muito significativas, mas já tive luto também em outras fases. O luto da maternidade, já tive o luto aí do trabalho, onde eu tinha um outro emprego. Falei para vocês, né, que eu tinha uma empresa de adesivos de unha, já fui manicure, maquiadora, enfim. E aí eu migrei diretamente para a psicanálise. Então isso também foi um luto grande para mim, um processo transitório que gerou todos esses sentimentos. Então a tristeza profunda, ela é algo que vem acompanhada ali da fase da depressão e que a gente precisa policiar sempre para que não tome proporções maiores. Mas agora vem aquele momento, o momento mais esperado, que é o de como você supera um luto. Jéssica, é possível? Eu vou conseguir superar? Sim, gente, é possível. E só tem uma forma, resumindo aqui, eu vou citar essas, mas é você viver todas as fases do luto. Ah, Jéssica, mas eu comecei pela fase da barganha. Não importa a fase que você começou a viver o luto. O que importa é que você tem que passar por todas elas. Não é possível ressignificar a perda de algo, de alguém, sem que você viva esse sentimento. Você precisa encarar o luto de frente e não negar. Lembra quando eu falei aqui nos tipos de luto? Você não pode ser essa pessoa do luto disfarçado, nem do luto complicado. Porque o disfarçado nega, e tudo aquilo que a gente nega vai para o nosso inconsciente. Fica lá. O que é o nosso inconsciente? É como se fosse a nossa caixinha de Pandora. É onde aquilo que é difícil para a gente processar, a gente coloca lá. Mas às vezes o que é difícil mesmo, que a gente nem percebe que é difícil, a gente coloca nessa caixinha de Pandora, que é chamada de inconsciente, que tem até ali alguns símbolos de um iceberg, onde você vê só a ponta e tem algo muito mais grande e profundo abaixo. Então, esse é o inconsciente. É isso que ele faz. A gente coloca tudo lá, só que isso não deixa de afetar. Então, tanto no luto complicado quanto no disfarçado, a pessoa ela é de uma forma. Por isso que ela precisa viver isso. Mas, Jéssica, quanto que deve durar um período de luto? O quanto que eu consigo viver um luto? Qual que é o tempo mínimo aí? Olha, o mínimo de um luto é 6 meses, viver esse processo todo que eu falei. 6 meses, 1 ano, mais do que isso já se torna algo patológico, já se transforma em doenças que vão aparecer de alguma forma, em sintomas. Pode ser nesses sentimentos comuns também, você começa a perceber que a pessoa ela está sentindo uma tristeza profunda, uma raiva absurda, que ela sente culpa, que ela sente confusão, e aí você vê que algo não está certo. Então é um processo de luto que está mal elaborado, que precisa ser vivido. Aí vem a aceitação e compreensão, aceitar as emoções que surgem e compreender que o luto é um processo natural. O luto, se tem uma coisa, acho que a gente não se livra disso, de passar pelo luto em algum momento das nossas vidas. E também da perca, porque o luto ele também vem de uma frustração. Eu falei aqui para vocês que ele é essa resposta emocional da perda, mas é também uma frustração interna que a gente tem, porque a gente coloca expectativa sobre algo, alguma coisa, e é quebrada. A gente se frustra. Às vezes você pensa aí, meu pai vai viver até uns 100 anos. Tem isso na mente, daqui a pouco acontece algo inesperado. E aí é uma frustração que vem esse luto. Priorizar o cuidado físico e emocional durante o luto, alimentação, sono, tempo para si. Tem gente que não consegue tirar esse tempo para si. E ela mal acabou de viver o luto, ela já está ali se enfiando em outras coisas para negar o que está acontecendo.
que é esse luto disfarçado aqui, ó. Ela precisa negar, então, eu preciso fingir que nada tá se passando, que eu não estou sofrendo. Pessoas mais com essa característica de eu não sofro por nada, eu aguento tudo, pode mandar bala, porrada, que tudo eu posso. E precisa ter esse olhar para si, precisa ter aquele momento de silêncio, onde você vai ter que se encarar. Além de cuidados básicos, como alimentação, o sono, é importante. Apoio, buscar apoio em amigos, em familiares, profissionais como terapeutas. Bom, eu estou aqui. Eis-me aqui para ajudá-los a passar por esse processo do luto. E permitir-se sentir a dor da perda, sem se apressar, sabe? Também não precisa ser algo. Eu falei que o período mínimo é de 6 anos, mas também você não precisa. Não, eu tenho que viver isso logo, porque também não é assim que funciona. É uma coisa de cada vez, é um sentimento de cada vez que você vai vivendo e vai passando, e você se permite passar, você não pega aquilo como para sempre seu, e vai indo. E com o tempo buscar maneiras de dar novo sentido à vida após a perda. Então você precisa ter e viver esse processo para você conseguir buscar significados aí, outras formas de encarar. É importante passar por tudo isso. E Jéssica, o que a gente tem conversado até agora? Para quem chegou depois, vou aqui passar um breve resumo. Nós falamos sobre o que é luto, que é essa resposta emocional. Falamos também sobre em que momentos pode sentir luto, que são essas percas significativas, morte, divórcio, perda de emprego, mudanças de vida que afetam ali profundamente. As fases do luto, que são 5 fases: a negação, a raiva, a barganha, a depressão, a aceitação, são as fases que você precisa viver. Não dá para negar essas fases, hein, gente? Bora entender isso, vai facilitar a vida de vocês. Depois vem o luto normal, resposta comum, saudável à perda, luto antecipatório, luto complicado e o luto disfarçado. O que para mim é mais comum ver? Para mim é mais comum ver o luto disfarçado e o luto complicado. Porque a gente tem essa mentalidade de fingir que está tudo bem e, ao mesmo tempo, outras pessoas têm a mentalidade de se apegar à dor. Uma vez eu vi uma frase que fala assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Aquilo fez um boom assim na minha mente, eu fiquei pensando sobre isso, é verdade. A gente se encaixa bem nesse luto complicado, onde a pessoa não quer abandonar o luto, ela não quer deixar de viver aquilo. Porque sofrer é inevitável. Aliás, a dor é inevitável, a dor da perda é inevitável. Mas o sofrimento, ele é opcional. Você decide se vai passar por ele ou não. Então, tem gente que decide não passar. E se complica tudo. Então, é mais comum para mim no consultório ver o luto complicado e o luto disfarçado do que o antecipatório normal. E aí eu também levantei o questionamento para quem está acompanhando, para que a pessoa pudesse refletir qual situação gerou o luto nela, em que momento, em que fase do luto ela está e qual é o tipo do luto. Então, essas são coisas obrigatórias que a gente precisa fazer. Essa autoanálise, se reavaliar, sabe? Eu preciso me reavaliar para saber em que momento eu estou. Quando você não consegue trazer luz para sua vida, quando você não consegue trazer essa clareza, você nega. Agora, quando você torna consciente aquilo que outrora estava inconsciente, quando você traz à tona o que precisa
ser trago, isso te liberta. E é isso que eu falo assim, nossa, como que liberta você reconhecer aquilo que você sente, como que liberta você entender, como que liberta você ter o conhecimento de si mesmo, quais são os seus limites, o que você consegue suportar, o que você não consegue. A gente precisa disso. E no luto não é diferente, para você poder superar. Para poder superar essa coisa que é tão difícil que nos pega assim, na maioria das vezes, desprevenido. E aí a gente tem que fazer o quê? Bum! Aquilo vem assim e se joga no nosso colo, né? E aí você fica, nossa, e agora o que eu faço com isso? Então você já sabe o que não fazer. Você não pode negar o que você está vivendo. Você tem que encarar todos os seus sentimentos, que vai entrar aqui nas fases do luto. Então você encara todos os seus sentimentos, que aí você passa pelas fases. E aí tudo vai dar certo. Você vai conseguir olhar para trás e vai falar assim: nossa, hoje eu consigo falar disso sem chorar. Você vai falar assim como eu falei aqui do meu avô, assim como eu falei do Scooby. O Scooby é muito recente, eu ainda tô processando. Do meu cachorro eu ainda tô processando, sabe? Eu tava ali naquela fase da barganha, sendo bem honesta com vocês. E se eu tivesse feito mais? E se eu tivesse isso? Mas a aceitação também tem muito de você compreender que as coisas, elas são como são. E elas aconteceram como tinha que acontecer. E nada do que você fizesse diferente poderia mudar isso. Então tudo muda quando a gente compreende. E o que vocês estão achando dessa aula sobre luto? Muito bom. Boa noite. Boa noite, Gilberto. E pessoal, agora eu tenho uma proposta aqui para fazer para vocês. Se de repente você olhou para tudo isso e falou assim: Jéssica, eu tô com dificuldade. Eu entendi tudo que você falou sobre o que é luto, sobre os momentos que eu posso sentir o luto, as fases do luto, os tipos. Só que eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de alguém para me direcionar, porque eu sozinha não vou conseguir fazer tudo isso. Eu falei aqui, como eu sou psicanalista, eu estou aqui nesse processo para ajudar vocês. E não só para ajudar a ressignificar o luto, mas também para trazer o equilíbrio em todas as áreas da vida. Jéssica, mas isso é possível? Sim, é possível. A gente pode trabalhar aí, trazendo um equilíbrio em 4 pilares, que eu falo que esses pilares, eles são imprescindíveis. Que quando eles estão em equilíbrio, tudo flui, que é o nosso lado pessoal, aí que entra o emocional, o profissional, é o espiritual e os relacionamentos. Esses 4 pilares aqui são essenciais. E se você trabalhar eles, você vai conseguir sentir essa plenitude de verdade. E eu vou mostrar para vocês como, o que e como. Lhes apresento a mentoria Equilibrium, que, como o nome já diz, é para se equilibrar em todas as áreas da vida. Um acompanhamento que eu vou ter com vocês. O que é a mentoria? Ela é um acompanhamento individual de 4 sessões que irá te tirar de uma vida insatisfeita, uma vida onde você ainda sente que falta algo. Sabe aquele sentimento de faço, mas parece que não estou chegando a lugar nenhum? Parece que sempre está faltando alguma coisa? Esse sentimento não é normal, isso não tinha que existir dentro da gente. A gente tem que conseguir viver uma vida plena. Há uma vida de realização e sucesso em todas as áreas da vida. E eu vou te guiar nesse caminho. Então, você vai encontrar um mapa completo para transformar a sua vida de uma vez por todas. Porque eu vou te
direcionar, a identificar e superar os bloqueios que estão te paralisando nesse momento. Vamos saber se esse bloqueio aí ele é emocional, da onde que ele vem, como resolver. Você vai descobrir novos caminhos aí para relacionamentos mais leves, mais estáveis. Quando a gente muda aqui dentro, tudo do lado de fora muda também. Atingir o sucesso profissional e ativar a sua espiritualidade. Porque sem essa área, a gente também não vai sentir essa plenitude. A gente precisa trabalhar tudo dentro de nós. Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito também. E quem sou eu? Olha que linda essa foto. Conheça a sua mentora, Jéssica Borsato, psicanalista, terapeuta sexual, hipnoterapeuta e palestrante. Eu sou especialista em desbloqueio emocional. E esse desbloqueio já atingiu centenas de milhares de vidas. Estava vendo esses dias, nós já somos quase 9.000 alunos, hein? Muita gente. Criadora do método Equilibrium, que te permite ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Também sou autora do livro De Pais para Filhos e coautora do livro Mulheres que Influenciam. E a mentoria ela é para você que se sente insatisfeito com o estado que sua vida está hoje, que quer ativar a sua espiritualidade e entender o que Deus tem para sua vida, que deseja ter uma vida próspera e feliz em todas as áreas, baseado aqui nesses pilares, que são emocional, relacionamentos, profissional e espiritual. Eu vou deixar aqui no chat para vocês. Corre, porque agora eu estava olhando a agenda essa semana e eu tenho vaga, acho que para mais 3 ou 4 horários, se eu não estou enganada. Porque a gente abre as vagas da mentoria e depois fecha. Aí, conforme a gente vai concluindo os ciclos, a gente abre de novo e vai encaixando as pessoas que já passaram pelo processo. E aqui está tudo que você vai encontrar. 2 meses de ciclo da mentoria, encontros ao vivo pelo Zoom a cada 15 dias, mais aulas gravadas na plataforma, porque tem todo um passo a passo para você, um passo a passo guiado, hein? Um plano de implementação, onde em 4 sessões que você vai ter comigo, nessas 4 sessões, nós vamos direcionar a sua vida em todas essas áreas. Então, às vezes você vai falar, Jéssica, nessa sessão eu preciso muito trabalhar o meu relacionamento, porque não está indo bem e tal. Nós vamos fazer um planejamento estratégico para você e você vai aplicar e vai ver resultado. Mas, Jéssica, agora eu estou precisando trabalhar o meu profissional. Eu não sei por que as coisas não dão certo para mim, eu não sei por que tudo dá errado, eu não consigo ter sucesso, eu não consigo ir num emprego bom, salário bom. Eu não sei o que está acontecendo. Nós vamos aí identificar e te direcionar em 4 sessões individuais, hein? Individuais. E aqui eu tenho 2 planos para você. Eu tenho o plano completo, que é com 4 sessões, o suporte integral, direcionamento estratégico, acompanhamento por 2 meses, 1 ano de acesso ao conteúdo gravado e aulas quinzenais ao vivo por 12 vezes de R$ 83,08. Gente, isso aqui é menos do que uma saída no fim de semana. E vai mudar sua vida. Vai mudar. Porque eu me comprometo, em tudo que eu faço, eu me comprometo 100%. Mas talvez você fale assim, Jéssica, ainda não dá para mim, eu queria. Eu fiz uma segunda opção, que é onde você vai ter uma sessão individual, onde você vai me falar quais são as principais áreas da sua vida que você quer transformar e mudar de uma vez por todas, e eu vou te dar o direcionamento estratégico. Você vai ter o suporte integral, essa direção, o acompanhamento, que são as aulas gravadas, aulas ao vivo, e 6 meses de acesso ao conteúdo. Olha só, que maravilha. Você quer garantir uma vaga na mentoria? Clica no link que está aqui no chat. E vem comigo, porque eu vou te direcionar. Eu quero te guiar durante esse projeto, porque é muito importante para mim a sua vida. Outro dia me falaram assim, nossa, Jéssica, como você é apaixonada por vidas. Eu falei, realmente eu sou muito apaixonada. O meu propósito é propósito de transformação. Então, tudo que eu toco, onde eu chego, as coisas elas têm que mudar, sabe? Não pode ficar do mesmo jeito. Tem que ser sempre assim.
tipo uma borboleta em um casulo que passa por aquelas fases, né? Lagarta, até virar uma linda borboleta aí voando. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no comentário que eu respondo a vocês sobre a mentoria. Lembrando também que lá você pode fazer pagamento com 2 cartões, viu? Eu deixei disponível para vocês. Aí, ó, tudo para facilitar, tá vendo? A Jéssica é uma mãe. Porque o que eu quero é isso mesmo, é resultado. Eu quero ver vocês entrando, aplicando e tendo resultado. Ah, Jéssica, mas então por que você não está fazendo de graça? Porque existe uma lei do equilíbrio, onde eu ofereço algo e eu recebo algo também. Por isso. E a gente tem que respeitar essas leis. E lá eu vou ensinar tudo isso, hein? Já tô dando spoiler. Bom, eu quero encerrar por hoje essa aula sobre luta. Agradeço a todos vocês que participaram. Um prazer imenso receber cada um aqui, cada um que esteve ao vivo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vocês não sabem como meu coração ele fica quentinho, quentinho quando vocês estão comigo. Muito obrigada. O link está aqui, eu vou disponibilizar também lá no grupo. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Até!